No começo, vemos nosso protagonista principal, que se chama Yajiri, atualmente em uma viagem escolar dentro de um ônibus, mas ele está dormindo. Enquanto dorme, Yajiri sonha com seu passado. Vemos uma versão mais jovem dele caminhando pelo corredor de uma instalação secreta subterrânea, onde foi criado como um rato de laboratório, assim como o de Stranger Things. Vemos balas voando em todas as direções, mas nosso herói, como Neo de Matrix, não presta atenção nessas balas e começa a chamar sua cuidadora, a quem se refere como sua mãe. Ela é conhecida como Miss Saka, e Yajiri está muito irritado agora porque alguém fez sua mãe refém e está apontando uma arma para ela. Neste momento, sua mãe fica preocupada e diz a Yajiri para ficar atrás, pedindo desculpas ao menino. A pessoa segurando a arma começa a zombar de Yajiri, dizendo a ele que não passa de um órfão sem valor, sem nada. Justo antes do criminoso apertar o gatilho, Yajiri de repente olha para o rosto do perpetrador e usa uma habilidade especial de eliminação instantânea que termina com a vida do criminoso sem que Yajiri sequer o toque. Isso choca sua mãe, Miss Saka. Em seguida, a cena muda e voltamos à viagem de ônibus, onde uma garota chamada Tamoka está gritando com Yajiri, dizendo-lhe para acordar porque o ônibus em que estão está sendo transportado para um mundo estranho. Mas Yajiri ainda não consegue acordar. Alguns momentos depois, Yajiri finalmente acorda e pergunta a Tamoka o que aconteceu enquanto ele estava dormindo. Ela grita com ele novamente, perguntando como ele pôde dormir durante um dos eventos mais trágicos da história humana. Depois disso, Yajiri percebe que está em um mundo diferente, onde uma criatura semelhante a um dragão está atacando seu ônibus escolar, e a criatura mítica já eliminou muitos estudantes. Tamoka lhe diz que o dragão é incrivelmente forte e tem eliminado os alunos um por um. Depois disso, Yajiri procura qualquer coisa que possa usar para assustar a criatura. Então, ele pega um microfone aleatório e o joga na criatura. Mas obviamente não fez nada ao dragão. Apenas deixou o dragão extremamente irritado com Yajiri e estava prestes a acabar com suas vidas em segundos enquanto carregava uma bola de fogo em sua boca, enquanto Tamoka se agarrava a Yajiri, temendo por sua vida. Mas, justo quando estava prestes a atingi-los, Yajiri simplesmente olha o dragão nos olhos e, dentro de segundos, a enorme criatura cai no chão, eliminada de seu próprio mundo por este garoto magro do Japão. Depois que ele diz a Tamoka que ela lhe deve por ter salvado sua vida, Tamoka diz a Yajiri que se ele não guardar seu Game Boy, ela nunca o deixará em paz. Então, ele o guarda, e ela começa a explicar o que aconteceu durante a viagem escolar. Tamoka diz a Yajiri que enquanto o ônibus estava passando por um túnel, assim que eles saíram do outro lado, toda a cena mudou e eles chegaram a um belo prado. Uma fada rude e arrogante chamada Shon apareceu no ônibus e deu as boas-vindas a todos ao seu mundo. Isso irrita o diretor da escola, e assim que ele cheira a mão de Shon, ele desaparece no ar. Ela avisa a todos no ônibus que sua mão pode fazer qualquer um deles desaparecer, como se estivesse segurando a luva do Thanos, e que se não ouvirem, ela fará alguém cheirar sua mão para ver se consegue lidar com seu perfume. Depois disso, ela começa a assediar toda a turma no ônibus, dizendo-lhes que é uma maga de classificação SSS e a rainha mais poderosa da ilha, e que seu nível de poder é superior a 9.000, apenas como uma piada de referência da cultura pop. Mas ninguém ria, o que deixou a rainha Shen irritada. Ela disse que seria sábio rir de suas piadas a partir de agora, ou não durariam muito neste mundo. Ela os chamou de um bando de magos repulsivos que não possuíam poder mágico, e que, após serem expostos, era proibido existir em seu mundo sem possuir magia. Todo o ponto deste mundo estranho é evoluir, enfrentar cada aluno, testá-los e superar as criaturas mais poderosas com sua magia para ver quem se tornará digno de ser seu sucessor. Nesse momento, ela fez todos no ônibus brilharem junto com uma tela de estatísticas em 3D. Aqui, ela simplesmente disse que os jogos começariam em breve, porque seu primeiro teste é derrotar o poderoso dragão que ninguém nunca conseguiu vencer antes. Mas Tamoka reclama para a rainha, dizendo que ela nem tem uma tela de estatísticas e não está brilhando como o resto dos alunos. Moka percebe como alguns outros também não estão brilhando, como a popular e arrogante garota Shinazaki, um garoto chamado Kao, e também Yajiri, que estava profundamente adormecido durante todo o evento de transferência e não sabe nada sobre o fato de que foi transportado para um mundo totalmente novo. Uma das garotas diz para toda a turma que o dragão está se aproximando rapidamente,
Parece que o dragão está acima do nível 100, tornando-o 100 vezes mais forte do que qualquer um desses alunos. Eles ficam assustados e pedem à rainha para mandá-los de volta ao Japão. No entanto, o irritante atleta da escola da turma, chamado Yakin, que acha que é o Justin Timberlake do Japão, se manifesta e lhes diz que não tem escolha a não ser eliminar o dragão e completar seu primeiro teste para se tornarem magos de primeira classe, que é tudo o que ele quer, especialmente porque Yuzaki concedeu aos alunos da turma geral poderes e habilidades poderosos de nível 1. Após seu discurso, todos os indivíduos talentosos descem do ônibus para esperar o dragão e, finalmente, matar a besta para completar seu primeiro teste no mundo paralelo. No entanto, o general Yozaki diz aos 4 desajustados que não foram agraciados com nenhuma magia para ficarem no ônibus, porque eles não podem ajudar a derrotar nada neste mundo, fecha a porta do ônibus e todos os outros alunos talentos vão para a floresta e esperam o dragão chegar. Nesse momento, o dragão aparece, mas como sabemos, Yajiri usa sua habilidade louca, que basicamente permite que ele derrote qualquer inimigo com um único golpe usando apenas os olhos, tornando-o mais poderoso do que o próprio Saitama. Após ver a besta cair no chão, Tomoka pergunta a Yajiri se foi ele quem matou o dragão assim, sem nem mesmo tocá-lo, mas ele nega, dizendo que não teve nada a ver com isso. Ele diz a Tomoka que não possui poder mágico, porque é um otaku solitário e perdedor. Então, como um cara como ele poderia vencer o chefe dragão? De repente, ela se lembra de como Yajiri é o aluno preguiçoso que dorme o dia todo. Então, o que ele está dizendo deve ser verdade. Quando eles descem do ônibus, notam algo voando no ar acima. Na verdade, são seus colegas que retornaram para ver se o dragão havia eliminado os alunos que não têm magia. Mas, para sua surpresa, o dragão já estava morto, e eles avistaram a arrogante e irritante Tomoka e o preguiçoso Yajiri lá embaixo. Depois de pousarem no chão, contaram a Yajiri e Tomoka sobre suas legais habilidades mágicas no mundo paralelo. Cada um desses meninos tem um papel específico a desempenhar. O gordinho chamado Daemon é um curador, e Higashida é um poderoso herói que brilha em chamas. E Yosaki é um necromante. Daemon está irritado que Tomoka esteja viva porque ele não pode importuná-la e transformá-la em zumbi usando sua magia de cura. Em combinação com o necromante, ele poderia tê-la trazido de volta dos mortos. Mas aqui, o cara explica como ele só voltou para usar sua habilidade de necromante em Tomoka para dar tapas em suas bochechas depois de trazê-la de volta, porque ela nunca deixaria que ele a tocasse na aula ou ficasse perto dela. Então talvez a versão zumbi dela deixaria. Mas aqui, Tomoka diz ao cara para ir embora e o chama de pessoa mais feia da classe. Então ele se exibe como é poderoso comparado a ela, demonstra sua louca habilidade de bola de fogo e ameaça Tomoka, exigindo que ela o deixe cheirar seus pés ou ele os eliminará a ambos. Mas nesse momento, Yajiri diz ao garoto estúpido que ele é mais fraco do que pensa, aponta o dedo para ele e diz para ele cair morto. Todos começam a rir, achando que Yajiri está apenas tentando brincar com eles. Mas, depois de alguns segundos, o cara da bola de fogo instantaneamente cai, eliminado por Yajiri sem sequer ser tocado. Yajiri aponta seu dedo para o mago, e ele é destruído assim como o herói. O único que sobra é o curandeiro gordinho que tenta curar seus 2 amigos, mas magia de ressurreição ou cura não funciona em pessoas alvo de Yajiri por causa de seu poder. Depois que o senhor gordinho diz a Yajiri como seu poder é injusto e que pode ser a coisa mais poderosa do mundo inteiro, desde que Yajiri pode simplesmente matar qualquer coisa que ele quer em um golpe. Yajiri diz ao pequeno anão arrogante que realmente há uma coisa neste mundo que pode neutralizar sua habilidade de morte instantânea, mas definitivamente não será ele. Com isso, ele finalmente desiste e tenta fazer amizade com Yajiri, se aproximando dele com intenções amigáveis. Mas Yajiri sabe quando alguém pretende matá-lo e explica que seu outro poder é um senso especial para saber quando alguém quer atacá-lo. Isso faz o garoto curandeiro cair no chão e implorar ao senhor demônio deste mundo para apagar Yajiri, porque ele simplesmente é forte demais para qualquer um lidar. Depois que Yajiri pergunta ao pequeno nerd por que ele está tão agitado com isso e o que é um senhor demônio, o curandeiro diz a Yajiri que esta não é a primeira vez que ele é reencarnado neste mundo. Ele explica como há pouco tempo, ele e seus outros 2 amigos foram convocados aqui para um reino para derrotar o rei demônio, mas falharam. Então foram enviados aqui novamente. Mas Yajiri já eliminou toda a sua equipe, então todos estão condenados. No entanto, Yajiri não acredita nele porque nunca viu ele ou os outros perderem nenhum dia de aula. O curandeiro diz que isso é porque no mundo mágico, parece que eles estão aqui há meses, mas enquanto
viajavam de volta para a Terra no mundo real, no Japão, eles ficaram ausentes por apenas algumas horas, então parece que ele está mentindo. No entanto, Yajiri se prepara para acabar com toda a carreira desse garoto. Mas então o garoto promete ser seu servente leal, guiá-lo através deste outro mundo e ajudá-lo a encontrar o Senhor Demônio. Depois disso, ele diz a Tomoka que eles precisarão rastrear este rei demônio e resolver isso, para que ele possa voltar ao seu mundo e finalmente relaxar em paz e sossego com seus videogames e recaps de anime de Hot Cheetos. No entanto, Tomoka está surpresa que Yajiri está ajudando-a. Ele diz à garota que está apenas a protegendo porque lembra da maciez do seu peito quando ela tentou acordá-lo no ônibus, o que a deixa super irritada porque ela achou que ele era apenas um cara legal sem outras intenções. Yajiri ama peitos grandes e suculentos como o resto de nós e definitivamente é um homem de cultura. Por outro lado, vemos Sagan se contorcendo na cama enquanto espera seu assistente Yuichi se apresentar. Ele explica que 4 pessoas morreram no primeiro teste do sábio, incluindo 2 pessoas sem bênçãos e 2 com habilidades de Rank S. Isso choca Shin por um momento, mas ela decide procrastinar como todos vocês fazem com suas tarefas e diz que deve ser algo que vale a pena se preocupar antes de se deitar novamente. Depois disso, Yajiri e Tomoka decidem ir à cidade próxima para ver se conseguem encontrar seus colegas de classe. Eles chegam justo antes de os portões da cidade fecharem e conseguem entrar, mesmo não sabendo a língua deste mundo. Logo, um oficial de alta patente se aproxima deles e descobre que ele pode falar a língua deles. Yajiri explica que eles se separaram de seu grupo e agora estão tentando se reencontrar. O oficial arrogante diz que recebeu ordens para não interferir com os candidatos ao sábio, mas que nada o impede de ajudá-los também. Ele os informa que seus colegas de classe já seguiram para o próximo destino e que é tudo o que ele está disposto a compartilhar. No entanto, ele olha para Tomoka e diz que ela pode ficar em sua casa à noite se quiser. Tomoka imediatamente agarra a mão de Yajiri e sai correndo de lá dizendo não, obrigada. Yajiri pergunta o que há de errado e ela diz que estava preocupada que ele a mandasse para o submundo por seu comportamento rude. Yajiri diz a ela para parar de agir como se ele fosse algum tipo de assassino maluco, mas ela diz que está surpresa por ele não saber que é exatamente isso que ele é. Mesmo assim, eles começam a olhar ao redor pelas estruturas e pelas pessoas deste mundo de fantasia até encontrarem uma garota gato fofa chamada Mil, que se oferece para ajudar de graça. Eles perguntam por que ela está fazendo isso, e ela explica que seu objetivo é namorar um candidato a sábio. Por isso, está tentando fazer amizade com o maior número possível de candidatos masculinos do exame do sábio. Ela diz que ouviu que eles são suscetíveis a se apaixonar por garotas gato como ela e costumam ser muito fortes e ricos também. Então ela está apostando em sua raça e em seu rosto bonito. Eles decidem acompanhar enquanto ela lhes mostra por aí, e Tomoka acaba comprando várias roupas também. Mas ao anoitecer, acaba da maneira que Yajiri esperava. Eles descobrem que a garota gato, na verdade, faz parte de uma gangue de ladrões que os cercam, planejando vendê-los como escravos de alívio do estresse. Depois de confirmar que eles não estão a fim de boa, Yajiri começa o massacre dizendo a todos atrás dele para morrerem, e depois começa a eliminar um a um os que estão à frente, testando sua habilidade neles. Ele testa se consegue fazer apenas certas partes de seus corpos morrerem, em vez de exterminá-los completamente, e continua fazendo isso até que apenas a garota gato e o líder dos ladrões fiquem. Depois disso, ele testa algumas funções atrasadas dizendo a eles para morrerem e os deixa correr por um tempo antes da habilidade entrar em ação, e ambos também são enviados para o submundo. Depois de se livrar deles, eles decidem sair sorrateiramente, mas são parados pelos cavaleiros da área, e sua líder, Edelgard, pergunta o que aconteceu lá dentro. Ela revela que viu os homens ao redor deles colapsarem no chão do nada. Yajiri pergunta por que eles não ajudaram se estavam assistindo, e ela revela que planejava segui-los assim que fossem capturados, rastrear aqueles patifes até sua base e capturar seu líder. Ela também os avisa para não agirem tão orgulhosos, só porque estão abençoados com a proteção do santo, o que os torna imunes a ataques do lado deles. Justo então, seu vice-capitão fala e diz que
De acordo com sua habilidade de avaliação, esses dois não trazem bênçãos do santo. Ao ouvir isso, o capitão diz que seria difícil acreditar que eles foram responsáveis pelo desmaio daquelas pessoas e os libera. O vice-capitão pede desculpas por causar-lhes problemas e os leva a um hotel luxuoso para passar a noite, para demonstrar sua gratidão por serem tão perdoados. No hotel, Yajiri reserva 2 quartos separados para eles. Assim que Chika entra no quarto, ela se pergunta se Yajiri está romanticamente interessado nela. Nesse momento, ela sente uma brisa fria e olha para cima, encontrando um fantasma gordo flutuando no ar. A princípio, isso assusta Tamasha, mas então ela observa mais de perto o rosto do fantasma e se pergunta se é sua irmã mais velha. Mas o fantasma fala e diz que seu nome é Makoku, a nora dos fundadores da escola Dana e uma ancestral distante de Tamasha. Ela também acrescenta que é seu espírito guardião e que tem a tarefa de restaurar a linhagem da escola Dana. Tamasha pergunta por que ela não se revelou antes, e Makoku responde que estava com medo de Yajiri, pois poderia ser eliminada se ele se assustasse e decidisse eliminá-la acidentalmente. Então, ela pede a Tamasha que explique sua existência a Yajiri no dia seguinte, para que ela possa se mostrar sem preocupações. Em seguida, diz a ela que a protegerá de ameaças sobrenaturais, e que foi ela quem a protegeu de receber aquela bênção do santo também, porque uma vez que você a aceita, torna-se sua marionete. Ela também acrescenta que seu desejo é que Tamasha retorne ao seu mundo real, e para isso, transmitirá as técnicas e habilidades secretas de sua família para que ela também possa lutar por si mesma. Na manhã seguinte, Tamasha acorda e encontra Yajiri, perguntando se eles vão correr atrás de seus colegas imediatamente. Nesse exato momento, a recepcionista se aproxima e se apresenta como Celestina. Acontece que este hotel é um estabelecimento de primeira classe para os ricos, cuidando de tudo o que pedirem, enquanto puderem pagar por isso. Yajiri pede ajuda a ela para localizar seus colegas, e ela lhes entrega um mapa da capital real e 2 ingressos para um trem que segue para lá. Ela diz que, de acordo com sua rede de informações, seus colegas estão se dirigindo para a capital através da floresta, matando monstros locais para aumentar seus níveis. Yajiri também entrega todo o seu ouro e objetos de valor a ela para que ela invista em algum tipo de conta de alto rendimento. E ela prepara alguns itens, incluindo um carregador para o Nintendo Switch de Yajiri e traduções para ajudá-los em sua jornada. Depois disso, eles embarcam no trem e seguem para a capital. No caminho, Tamasha também fala sobre Makoku com Yajiri, e eles relaxam. Tamasha acaba se sentando ao lado de Yajiri enquanto seu carregador está funcionando, pensando sobre seus colegas de classe. De repente, Yajiri a agarra e eles se abaixam, enquanto um poderoso ataque de lâmina corta o teto acima deles em um único golpe. Um atendente do trem pede a todos que se acalmem e se dirijam a um lugar seguro, pois veem um alienígena robótico chamado o Agressor, invadindo seu mundo e lutando contra um sábio chamado Sano. A batalha deles parece ser de outro mundo, com cada um trocando ataques que nivelam montanhas. Tamasha pergunta a Yajiri se ele vai matar os dois por estarem em seu caminho, mas ele diz que essa não é uma razão para matar alguém. Ele afirma que precisa estabelecer um padrão claro para não acabar matando pessoas inocentes por pequenas coisas como estar irritado, porque isso não é justo. Em breve, a batalha entre o sábio e o agressor continua. Traga-os perto, Yogiri. O sábio, sendo um arrogante idiota, mata muitos dos passageiros atrás deles, dizendo que são apenas danos colaterais para sua luta, e que Yogiri e Tomochika deveriam se curvar diante de seu grande eu. Isso irrita tanto Yogiri que ele desliga o interruptor da vida do sábio, e ver isso faz com que o agressor fique verdadeiramente assustado com ele. Ele se rende completamente ao protagonista e se oferece para ajudá-lo da maneira que puder. Yogiri pergunta a ele sobre maneiras de retornar ao seu mundo original, e o robô diz que só sabe como voltar ao seu próprio mundo e não pode levá-lo até lá porque é muito perigoso de um lado, e em segundo lugar, ele não trouxe seu corpo real aqui, então ele realmente não pode levar coisas desse mundo com ele de qualquer maneira. Além disso, ele diz a Yogiri que se ele tiver mana suficiente e as coordenadas corretas, ele pode definitivamente retornar ao seu verdadeiro mundo. Yogiri diz que tudo bem e pede que ele o guie assim que ele obtiver a mana e as coordenadas. E o robô concorda feliz em aproveitar ao máximo a situação. Mokomoko também pede ao robô uma arma que se transforme para ajudar Tomochika em suas lutas. Enquanto isso, vemos os cavaleiros na cidade levando um dos capangas que perdeu a visão após Yogiri matá-lo a uma sábia vampira imortal chamada Lane.
Ela tenta curar o olho reconstruindo-o do zero, mas ele não recupera sua função. Ela também tenta transformar o capanga em seu subordinado mordendo seu pescoço, mas isso também não funciona. Então, alguém irrompe em seu quarto e acaba sendo um herói que supostamente deve lutar contra monstros e agressores. O herói diz que deve pôr fim à tirania do sábio e usa seu ataque especial chamado Plano e Duas Torres para explodir todo o lugar, mas isso não causa dano algum à sábia vampira, pois ela diz que se fosse tão fácil acabar com sua vida, as coisas seriam muito melhores. Ela então diz que está entediada demais para lidar com ele e simplesmente o chuta para fora de sua torre sem matá-lo. Depois disso, ela pede aos cavaleiros que rastreiem Yogiri e encontrem sua localização. Ele então vai encontrar a sábia Shan e fala com ela sobre esse homem com a habilidade de morte instantânea. Shan diz que preferiria que Lane não interferisse nos testes de candidatos a sábios, mas se ela cuidar da calamidade chamada escuridão por ela, permitirá. Lane concorda e pede ao seu comandante do exército subordinado, o núcleo imortal Masayuki, que vá à cidade de Hanabusa, porque pode precisar deles lá. Enquanto isso, vemos Ayaka e Tatiki se dirigindo à cidade mais próxima de seu desastre de trem, que também acontece a ser Hanabusa. Parece ser uma cidade muito moderna, com altos arranha-céus e edifícios que se assemelham ao Japão moderno. Enquanto caminham, Mokomoko percebe que, ao invés de ser protegida por paredes físicas, esta cidade é cercada por uma barreira protetora que mantém os monstros afastados. Eles logo chegam ao hotel de primeira classe que Celestina recomendou. Após entrar, eles se encontram coincidentemente com um de seus colegas de classe chamado Yuki, que agora está vestindo algumas roupas de fantasia. Tomochika pergunta o que ele estava fazendo ali, já que os outros ainda deveriam estar na floresta subindo de nível, mas ele diz que está se movendo separadamente deles porque tem uma maneira mais eficiente e superior de subir de nível. Ele então apresenta seu harém de 5 mulheres de segurança que escolheu de seu mar de namoradas. Yogiri se pergunta o que ele estava aprontando, e Tomochika explica que ele sempre foi popular entre as meninas por causa de sua beleza, mas parece que há algo mais a isso. Nesse exato momento, Yuki se vira para ela e pergunta se ela gostaria de ser sua amante, o que a deixa tão seca. O deserto do Saara ficaria com inveja. Ela pergunta a ele o que o torna tão confiante, e ele explica que foi abençoado com uma das classes mais poderosas deste mundo, conhecida como Dominador, que lhe permite transformar oponentes fracos em seus servos. Acontece que, quando Yuki e os outros colegas de classe estavam se treinando juntos na floresta, todos tentavam evitá-lo por causa de sua classe, mas então, Ardo se aproximou dele e revelou que tinha uma classe de conselheiro. Ele lhe fala sobre os detalhes ocultos de sua habilidade de dominador e sugere um plano que ele concebeu após assistir a The Rising of the Shield Hero. Ele lhe diz para comprar escravos de baixo nível e depois fazê-los lutar em seu nome para ganhar experiência para subir de nível. Esse esquema pirâmide de níveis ressoou com seu desejo de ter seu próprio harém e levou a essa situação. Após ouvi-lo, Tomochika o rejeita e diz que vai ficar com Yogiri, e os dois se afastam. Enquanto isso, vemos o vampiro Sage Lane em uma batalha com um agressor chamado A Escuridão. Yogiri decide descansar e acaba dormindo por 3 dias seguidos enquanto Tomochika o espera em seu quarto o tempo todo. Durante isso, Mokomoko lhe conta sobre alguém a observando com intenção hostil, e ela decide acordar Yogiri e pede que ele venha para seu quarto. Yogiri sai, usa seu hack de detecção de hostilidade e então atinge a guarda-costas mais fraca de Yuki, Erika, com sua habilidade de morte instantânea. Ele então entra no quarto de Tomochika e diz à recepção do hotel que uma mulher desmaiou no corredor de seu andar. Ao mesmo tempo, também vemos o núcleo imortal de Lane devastando as ruas da cidade, atropelando civis e transformando-os em zumbis, fazendo-os parte de seu exército. Enquanto isso, Yuki percebe que o sinal de Erika desapareceu e se pergunta o que aconteceu com ela, enviando 2 de seus guarda-costas para proteger Tomochika, enquanto ele limpa uma masmorra profunda de 150 andares, transformando os monstros derrotados em seus servos. Por outro lado, Yogiri e Tomochika decidem deixar o hotel para evitar qualquer luta com Yuki, mas são emboscados pela líder de seus guarda-costas, Risa, uma bruxa do gelo. Ela diz que está lá para levar Tomochika e congela os dois em gelo sólido, mas Yogiri quebra o gelo com sua habilidade, tornando-o muito fácil de quebrar. Isso deixa Risa chocada, e ela tenta lançar outro feitiço, mas Yogiri interrompe o feitiço e então destrói seu bastão também, fazendo com que ela caia de joelhos. Após derrotá-la, Yogiri pergunta se ela pode usar magia sem seu bastão e se tem outros bastões.
Ela diz que é uma mestre de bastão e pode usar magia apenas através dos bastões, e que carrega um pequeno bastão reserva em suas caixas de tesouro. Ela também lhes conta sobre as ordens de Yuki para capturar Tomochika. Nesse momento, eles são atacados por uma boneca rastejando na parede, mas Tomochika a derruba com suas habilidades de artes marciais, que se manifestam devido à influência de Mokomoko. Acontece que são as outras bonecas de Yuki, as bonecas de Chelsea, e Yogiri se livra da maioria delas com sua habilidade também. Neste momento, Risa tenta surpreendê-los usando um pequeno bastão disfarçado de grampeador de cabelo, mas Yogiri também derruba isso com sua habilidade. Depois disso, eles saem para fazer Chelsea também parar de lutar, e ela desiste de todas as informações que tem sobre Yuki e seu plano. Vendo Risa e Chelsea derrotadas, Yuki decide atraí-las, usando uma frota de baratas que ele controla com sua habilidade de classe dominador, fazendo-as atacar o casal, mas Yogiri usa seu hack de vigilância Wi-Fi para localizá-lo e o elimina na masmorra. Por outro lado, vemos os guarda-costas restantes de Yuki, Eufêmia e Stephanie. Enquanto Stephanie se pergunta o que deve fazer agora que está livre de seu contrato, decide ficar ao lado dele e chora por um tempo. Enquanto isso, Eufêmia sai da masmorra e se pergunta por que há tanta luz vindo da entrada. Depois de sair, ela se encontra em um deserto e em seguida se vira para ver a escuridão devorando a cidade, deixando apenas areia em seu rastro. Ela também vê Lane voando no céu, que diz que seus ataques são inúteis contra a escuridão sem forma e que não há nada que ela possa fazer agora para detê-la. Lane desce, lança um feitiço nela, a transforma em sua serva e faz com que ela lhe conte tudo o que sabe. Enquanto isso, Yogi e Tomochika saem do hotel e se perguntam o que está acontecendo lá fora, enquanto todos ao seu redor se transformaram em zumbis. Alguém grita em um alto-falante que a festa dos zumbis está prestes a começar. Os dois decidem escapar da cidade enquanto Leon diz a Eufêmia que quer descobrir se Yogiri pode matá-la com sua habilidade ou não. Ao mesmo tempo, vemos o líder da Companhia dos Imortais conversando com o prefeito da cidade, chamado Hyoud, que acaba sendo o servo de Leon também. Mas Ayuki pede a Ryota que entregue a chave da cidade, uma ordem do sábio. Leon então usa os alto-falantes para informar os distritos da cidade que está procurando essas duas pessoas, exibindo as fotos de Yogi e Tomo em todas as telas da cidade. Ele lhes diz que se quiserem viver e não se tornarem zumbis, devem se mover rapidamente, pois ele também selou a cidade com uma barreira usando a chave. Isso deixa Hyoud realmente irritado, pois ele trabalhou duro para tornar esta cidade próspera, mas não pode fazer nada contra as ordens de Leon. Agora, com todos vindo atrás deles, Yogi decide ir para a praça da cidade para fazer um acordo com Masayuki. Quando chega lá, diz a ele para abaixar a barreira, porque eles querem pegar um trem e ir para a capital real. Mas Masayuki pergunta se eles sabem que tipo de situação estão, enquanto levanta seu exército de soldados mortos-vivos. Ele diz que aqueles que já estão mortos não podem ser mortos, mas Yogi simplesmente os faz morrer também usando sua habilidade. Isso deixa Masayuki verdadeiramente chocado, e ele pergunta como isso é possível. Yogiri explica da maneira mais legal que é ele quem decide se algo está morto ou não. Ao ouvir isso, Masayuki fica furioso e diz que não há como uma habilidade tão ridícula existir neste mundo, enquanto começa a se transformar em seu modo de vampiro-lobisomem. Mas Yogiri simplesmente o derruba no meio de seu monólogo de transformação, dizendo que não precisa esperar pelo mais irritante clichê de anime de um idiota terminar sua transformação sem graça. Ele então se volta para Hyoud e pergunta se ele pode consertar a barreira e por que todos estão atrás deles. Ele explica que estavam em terras controladas pelo sábio Leon e não sabe por que ela está interferindo no teste de aprendiz de sábio. Nesse momento, eles notam os cidadãos se aproximando como se estivessem possuídos por algo. Tomochika diz que parece que estão sendo controlados por algum tipo de ligação espiritual, e Hyoud diz que, se for esse o caso, ele deve ser capaz de protegê-los com a barreira da cidade. Mas para seu horror, a barreira não funciona. Parece que Leon está interferindo nela, pessoalmente. Com isso, os civis começam a atacar Yogiri e a cair ao seu redor como mariposas mortas. Como sua habilidade os envia automaticamente para o submundo,
Yogiri percebe como vê-los morrer é muito difícil para o prefeito e lhe diz para se aproximar, a menos que queira se machucar por causa deles. Ele diz que parece que alguém está tentando testar a extensão de suas habilidades e que algo semelhante aconteceu com ele no passado. Ao mesmo tempo, vemos Leon olhando para a cidade à distância, ao lado de sua nova criada. À medida que a escuridão se aproxima da localização de Yogiri, ela cria uma cópia de si mesma sem nenhuma memória dele e lhe ordena que suba ao céu, se multiplique e ataque a cidade caso veja algo inusitado acontecer, como a escuridão sendo atacada ou desaparecendo de repente. Ela diz que, como essas cópias não têm memória de Yogiri, seus ataques não deveriam gerar nenhum tipo de hostilidade em relação a ele. E mesmo que ele as encontre usando seu hack de observação, como encontrou ela, não deveria conseguir machucar seu corpo real, pois é diferente dos clones. Por outro lado, vemos Yogiri e os outros notarem a escuridão se aproximando deles, transformando tudo que toca em areia. Todos se perguntam como lidar com isso, mas Yogiri diz que simplesmente vai matá-la com sua habilidade, fazendo a escuridão desaparecer no ar. Mas, de repente, ataques em forma de meteoro vermelho começam a cair do céu, destruindo a cidade. Tomochika usa sua visão afiada e diz que parecem uma dama de cabelos vermelhos vestida de vermelho. Ryota confirma que é a sábia Leon e se pergunta por que ela está fazendo isso, perdendo todo o respeito por ela. Eles se perguntam como lidar com esse ataque agora, enquanto Yogiri diz que eles são rápidos demais para ele ver e usar sua habilidade, e também não tem nenhuma hostilidade. Ele só consegue rastreá-los se eles puderem fazer com que ela mire diretamente nele, o que permitiria que ele a atacasse de volta com sua habilidade. Ryota sugere que eles sigam para a área aberta do parque, que provavelmente será o próximo alvo de ataque, de acordo com os dados que ele estava analisando, graças à habilidade de visão de águia que ganhou por ser prefeito. Ele então teleporta todos para o parque usando sua autoridade como prefeito e desaparece momentos antes do ataque da cópia de Leon. Tomochika consegue avistá-la a tempo de Yogiri localizar e eliminá-la com sua habilidade. Ela também os defende da explosão, usando os poderes de seu espírito guardião e o material mutável que obtiveram do robô gigante. Enquanto isso, vemos Leon conversando com sua criada, revelando que todos os seus fantoches foram derrotados pela habilidade de Yogiri. Ela diz que agora só precisa criar fantoches com memórias diferentes para que ele não possa alvos todos ao mesmo tempo. Mas para sua surpresa, seu corpo real é morto em sua mansão, levando à sua completa destruição. Antes de cair, ela se sente aliviada por esse ser seu caminho para uma nova vida, usando um de seus corpos experimentais criados biologicamente, sem nenhuma de suas memórias. Neste momento, vemos uma jovem de cabelos rosas acordar em um caixão em algum lugar em uma mansão. Ela pega uma pedra de exibição contendo a última mensagem gravada de Leon. A mensagem lhe diz quem ela é, como Leon quer que ela viva sua vida e como ela não tem nenhuma de suas memórias para evitar ser afetada pela habilidade de Yogiri. De volta à cidade, vemos Yogiri e Tomochika retornarem a Ryota, revelando que derrotaram a sábia e perguntando se isso o incomoda de alguma forma. Ele diz que não tem respeito por alguém que prejudicou seus preciosos civis e lhes dá um carro blindado de grau militar para viajar até a capital real. No carro, Tomochika pergunta a Yogiri se ele não deveria ser o motorista, mas ele diz que sempre acaba batendo o carro. Ao jogar jogos de corrida, que fazem Tomochika pegar o volante ela mesma, Mokomoko diz que ela deveria ser capaz de dirigir e operar todos os tipos de veículos e armas, graças ao seu talento inato como herdeira da escola da Nera. Isso não faz sentido para ela, mas ela apenas aceita. Enquanto tudo isso acontece, temos um pequeno vislumbre do que os outros candidatos a sábios estão fazendo na floresta. A candidata da classe samurai, chamada Haiko, termina de matar monstros por aquele dia e volta para seu acampamento, onde encontra a aluna da classe ninja americana, Carol, segurando seu celular. Ela pergunta o que Carol estava fazendo em seu acampamento com o telefone, e Carol explica que o encontrou faltando na floresta e veio devolvê-lo. Ela também revela que resolveu vasculhar os aplicativos para ver o que estavam usando para rastrear Yogiri. Acontece que são 2 espiões do governo, um do Japão e outro dos Estados Unidos, que se juntaram à classe de Yogiri para monitorá-lo. Os americanos estavam usando um satélite para observá-lo no mundo real, mas isso não serve neste, que é o motivo
motivo pelo qual Carol estava analisando o que os japoneses estavam usando, uma vez que eles estavam com a custódia física dele. Reiko abre seu aplicativo e, para seu horror e alarme, mostra que o primeiro portão para Alpha Omega está se abrindo do outro lado do mapa. Vemos Tomochika dirigindo como uma maníaca, fazendo curvas que salvam vidas ao longo da louca estrada da montanha para chegar à capital. Ela eventualmente se depara com uma enorme rocha em seu caminho e decide parar enquanto olha para Yogiri, que estava, de alguma forma, dormindo durante todos os seus gritos nessa viagem insana. Neste momento, vemos o que Yogiri estava sonhando enquanto mergulhamos em uma lembrança de sua infância, quando essa funcionária de escritório o conheceu pela primeira vez, deu-lhe seu nome, Yogiri, e ensinou-o a cumprimentar os outros. Essa mulher se chama Asuka Takato, e a vemos assinando um formulário de contrato enquanto é entrevistada para um trabalho especial. O contrato diz que ela não reclamará mesmo que morra durante seu prazo. No começo, ela decide se afastar ao invés de vender sua alma, mas o entrevistador consegue convencê-la dizendo que ela terá benefícios de aposentadoria se concordar. Depois de assinar o contrato, ela pergunta se eles são algum tipo de organização secreta maligna ou algo assim, mas os cientistas dizem que são uma sociedade respeitável realizando experimentos humanos especiais para o aprimoramento de sua comunidade. Eles então dizem a ela que seu trabalho é cuidar de um monstro. Ela pergunta como ele é, mas o entrevistador diz que não o viu pessoalmente. Tudo o que ele sabe é que pode matar qualquer um só de pensar. Seu nome de código é Alpha Omega, e eles acreditam que, fornecendo-lhe uma educação moderna e humanidade básica, podem ser capazes de impedir que ele acabe com toda a vida no planeta. Ele diz a ela que ela tem licença de professora, então é a pessoa certa para o trabalho. Ele a leva a uma sala subterrânea e diz que ela não pode cruzar uma certa linha e que tudo o que ela pode querer saber sobre o trabalho está escrito em um manual. Depois de pegar tudo o que precisa, ela entra na sala, abre o enorme portão do cofre com seu cartão de acesso e descobre que está em uma espécie de instalação criada artificialmente, com um céu e uma paisagem de aparência natural ao fundo. Ela olha o manual para encontrar a casa onde esse monstro deveria estar vivendo. Ao entrar, ela não encontra nada além de uma criança pequena sentada na sala de estar. Isso a deixa realmente irritada e ela diz que é absurdo trancar uma criança em um lugar como este. Ela o pega e diz para ele ir brincar com os dirinos ou algo assim, mas a criança nota um demônio sombra atrás dela e o mata com seus poderes. Ele diz a ela que às vezes essas coisas vêm atacá-lo, mas que ela não precisa se preocupar com elas. Além disso, está prestes a escurecer. Então, se estiver tudo bem para ela, ele gostaria de brincar amanhã em vez de agora. Ao ouvir tudo isso, Asaka se acalma. Ela aperta a mão dele e se apresenta. Ela pergunta seu nome, e ele diz que o chamam de Alpha Omega aqui, e antes de vir para cá, o chamavam de Senhor A. Nesse momento, eles ouvem seus estômagos roncar e decidem entrar e comer algo. Asaka percebe que terá que cozinhar também, mas sendo uma cozinheira tão boa quanto um sanduíche bobo, acaba fazendo um ramen instantâneo enquanto a criança toma banho. Durante a refeição, ela pergunta a ele como sua mãe o chamava, mas ele não sabe o que é isso, então ela acaba dando um nome a ele, chamando-o de Yogiri Takatu, o que o deixa muito feliz. Ele então ensina a ele como se apresentar apertando as mãos e dizendo, prazer em conhecê-lo. Nesse momento, vemos Yogi, sendo acordado por Tomochika, que lhe diz que eles chegaram a um beco sem saída. Eles decidem tomar outro caminho e voltar, mas o carro atropela um pequeno dragão no caminho de volta. Ambos saem do carro, e Yogiri cuida do monstro antes que uma frota de dragões apareça do nada e comece a voar em direção a eles também. Yogiri cuida de todos eles também. E depois, eles encontram um dragão dourado relâmpago que diz que eles passaram e começa a voar embora. Mas Yogiri o para e diz para ele voltar e explicar o que quis dizer com isso, ou ele fará um serviço de controle de pragas nele também. O dragão retorna e se transforma em uma menininha, explicando que estava testando-os para ver se eram dignos de buscar o mestre da espada. Eles perguntam a ela quem é esse mestre da espada, o que a surpreende, pois ela pensou que estavam lá para fazer o teste do mestre da espada. Eles lhe dizem que estavam a caminho da capital real e se perderam. Ela se apresenta como Attila e oferece ajuda se eles concordarem em ver o mestre da espada com ela.
Depois que eles concordam, ela os leva a uma floresta mística onde o mestre da espada está reunindo todos os candidatos ao teste. Lá, eles conhecem um velho chamado Aor, que anuncia que se metade deles não permanecer dentro de 10 minutos, todos irão falhar, marcando o início de uma massiva batalha royale. O primeiro a ser cortado é um infeliz perdedor, seguido por um monte de outros, incluindo um grupo suspeito de magos que Yogi despacha com sua habilidade. Eles também são defendidos por um cavaleiro justo chamado Rick, que consegue salvar o perdedor Bita, que foi cortado ao meio. Seu nome é Lonnie, e ele é salvo graças a uma pedra especial chamada Pedra do Desculpa, que lhe confere poderes e recompensas aleatórias. Depois, todos vão para o próximo destino do teste. Lionel também explica que ele recebeu essas pedras de um lorde para compensar a má sorte que sofre. Ele diz que recebe novas pedras toda noite, e essas pedras podem ser usadas para invocar itens e efeitos aleatórios através de um sistema gacha. À medida que se aproximam do próximo destino, a miasma na área começa a ficar mais tóxica e até faz Lonnie vomitar no chão. Mas Mokomoko de repente percebe que a miasma desapareceu e se pergunta o que a causou enquanto vemos Yogiri agindo estranhamente. Eles então seguem para uma torre onde Aor lhes mostra um enorme feitiço de selamento com o Rei das Trevas selado dentro, junto com a velha mestre da espada, que cravou sua espada em ambos enquanto o selava neste selo onde o tempo flui muito lentamente. Aor explica que é seu dever. Como mestre da espada, ele deve derrotar o Rei Sombrio assim que for liberado. No entanto, uma garota mágica se revela e lança uma enorme bola de fogo no Rei Sombrio, declarando que irá derrotá-lo de uma vez por todas. Mas o feitiço simplesmente se torna estagnado no selo do tempo, e ela percebe quão tola foi. Rick informa Yogi que a maga se chama Frederica, e ela é sua amiga que o aconselhou a fazer o teste de mestre da espada em primeiro lugar. Depois disso, os examinadores dizem a todos que precisam chegar ao andar inferior da torre enquanto derrotam monstros e completam várias tarefas para ganhar os 100 pontos necessários dentro das próximas 24 horas, a fim de passar no teste. Enquanto isso, Tomochika olha para o Rei Sombrio e pergunta a Yogiri se ele também pode matá-lo. Yogiri lhe diz algo que a deixa verdadeiramente chocada. Depois de ouvi-lo, ambos decidem apressar-se para o fundo da torre e se juntar a Rick e Lionel, enquanto descem. Graças a todos que foram na frente, eles conseguem passar sem se preocupar com muitos monstros e armadilhas. No entanto, Lionel ainda consegue se ferir com uma armadilha de flechas. Suas pedras de desculpa o ajudam, como de costume. Eles até encontram uma das Knight do Rei, chamada Teresa, que deveria ser subordinada de Aior, mas se rebelou após matar muitas pessoas durante o teste. Ela agora está em um ataque desenfreado, e Rick luta contra ela por um tempo. Parece que estão prestes a nos mostrar uma batalha épica, mas Yogiri põe fim a tudo usando sua habilidade e diz a todos para se apressarem. Eles então alcançam o 908 andar, que se revela uma zona segura com muitas salas para os participantes relaxarem. Todos decidem seguir seus próprios caminhos a partir daqui. Rick decide continuar, Lionel decide descansar até a meia-noite para obter novas pedras, enquanto Tomochika e Yogiri decidem tirar uma boa soneca. À meia-noite, Lionel recebe um evento de aniversário especial de seu sistema de gacha e consegue invocar os senhores que o chamaram para este mundo e lhe deram as pedras de desculpa. Um senhor aparece, dizendo que está ali apenas para verificar como ele está, e então se despede, enquanto Yogiri e Tomochika simplesmente dormem na mesma cama. Na manhã seguinte, quando acordam, veem Mokomoko meio presa na parede. Ela diz que algo está fazendo com que todos os espíritos na torre sejam sugados para cima. Yogiri a ajuda destruindo o mecanismo de sucção e então diz a Tomochika para se preparar, pois a partir desse ponto, ele vai matar todos indiscriminadamente, já que estão em um lugar perigoso. Ela diz que está tudo bem e que já se preparou mentalmente e não é hipócrita o suficiente para culpá-lo enquanto ele faz isso para salvá-la. Ouvir isso deixa Yogi muito feliz por dentro. Ele fica tímido e vermelho, dizendo que está com fome e pedindo serviço de quarto para a refeição deles. Por outro lado, vemos uma sábia chamada Ai lutando contra outro sábio invocador chamado Rodo, que abandonou suas obrigações como sábio após vir a este mundo. Ele criou uma comunidade de bestas na floresta e decidiu viver ali, em paz. O trabalho de Ai é assassinar sábios e candidatos a sábios que abandonaram suas obrigações. Ela possui um poder chamado o Mundo Justo, que lhe permite manipular os poderes concedidos a si mesma e a outros pelo Senhor ao mais alto grau. Ela mata Rodo
Rodo, e sua adaga lhe diz que seus próximos alvos são os candidatos a sábios, Yogiri e Tomochika, e a instrui a seguir em direção a eles. Em seu caminho, ela acaba sendo seguida por um homem gordo, que não é ninguém menos que Daemon. Quem tem vagado pela floresta desde o primeiro episódio seguindo as ordens de Yogi, parece que ele se livrou de seu servo vinculado de alguma forma, e revela que foi acolhido por Rodo. Mas agora que Rodo está morto, ele quer seguir a Ai e implora para que ela o deixe se tornar seu escravo. Eles partem em direção ao local de Yogiri e encontram o dragão dourado de antes. Daemon se preocupa que a Ai não conseguirá derrotar o dragão porque sua habilidade só permite que ela lide com as habilidades enganosas que outros habitantes de mundos recebem. Mas ela diz que pode interferir em qualquer fenômeno natural e moldá-lo como achar melhor. No entanto, isso não funciona se seu alvo tiver sorte suficiente. Ela então torna o dragão incapaz de voar porque é grande demais. E antes que possa fazer qualquer outra coisa, um atacante chamado Hedgehog aparece no local e mata o dragão com sua perna afiada, após o que desaparece na distância. O caminho para a torre do mestre da espada aparece para a Ai. Enquanto isso, Yogiri e Tomochika estão atravessando cerca de metade da torre até encontrarem um homem de cabelo prateado que os acusa de trapacear. O homem se apresenta como Glasso, o criador da torre, e diz a Yogiri que se sente triste por ele estar contornando todas as suas armadilhas, matando-as com sua habilidade. Ele diz que é perigoso demais para ser deixado sozinho, e começa a preparar alguns feitiços grandes enquanto diz que lhes dará uma escolha. Mas Yogiri o consome para o outro mundo, dizendo que está com pressa. Depois disso, eles vão para a próxima área onde encontram outro dominador que está usando seu harém de garotas para lutar contra outro candidato que acaba sendo um meio demônio como Eufêmia. Yogiri pede permissão para passar, uma vez que não está interessado em lutar, mas o dominador diz que os deixará passar se derrotarem seus guardas em uma batalha 3 contra 3. Yogiri concorda e elimina todos com sua habilidade, começando a caminhar para frente, mas isso deixa o dominador realmente irritado e ele tenta se levantar para lançar um feitiço. No entanto, Yogiri o derruba tão rápido quanto, chamando-o de mentiroso. Vendo tudo isso, a garota meio demônio diz que tem um pedido a fazer e eles decidem ao menos ouvi-la. A garota se apresenta como Theia e explica que está procurando sua irmã mais nova. Ela diz que veio aqui porque ouviu que alguns de seu povo estão presos aqui e que ajudá-la pode parecer ir contra o mestre da espada. Yogiri diz que já bagunçou sua torre. Então, ele provavelmente não irá gostar dele de qualquer maneira. Então, não tem problema em ajudá-la. Ele então pergunta se ela tem alguma pista sobre onde seu povo está. E ela diz que pode sentir a presença deles, e eles parecem estar em algum lugar subterrâneo. Nesse exato momento, Rick, Frederica e Lionel entram na arena também, e descobrem que Rick e Frederica estavam ajudando Lionel a conseguir alguns pontos também, porque ele é um perdedor. Após isso, todos eles chegam ao andar de baixo, onde a Yor anuncia que todos passaram no teste e agora são cavaleiros do rei. Nesse momento, os trabalhadores de manutenção da torre entram e informam que a primeira barreira em torno do Rei das Sombras foi anulada, e por algum motivo a torre não está mais funcionando. Isso choca a Yor, e ele se pergunta o que aconteceu. Mas então alguém de repente destrói toda a torre em cima deles com uma explosão e se revela como um demônio de alta classe, acompanhado por outro de sua espécie. E parece que seu objetivo é reviver o Rei das Sombras, e eles se preparam para lutar contra a Yor e seus cavaleiros. O demônio parece ter a habilidade de desligar os humanos ao seu redor, enquanto o outro parece ser muito proficiente em magia. Ao bloquear a magia de fogo de Frederica com as próprias mãos, ele transforma seu cajado, junto com seu braço, em um biscoito e dá uma mordida, dizendo que é muito doce. Frederica se pergunta se agora se tornará a Imperatriz do Mar de cabelo vermelho, mas rapidamente se lembra de que é apenas uma personagem secundária para este pequeno arco. Vendo tudo isso, Lionel decide usar sua última rolagem limitada de gacha e usa todas as suas pedras de desculpas para invocar algum tipo de milagre que os ajudaria a lidar com os demônios, mas acaba convocando os senhores de antes, para o seu horror. Ele pergunta a ela se ela vai desaparecer novamente, mas ela diz que desta vez vai realizar seu desejo de cuidar de tudo. Então, ela caminha em direção aos demônios, e para a surpresa de todos, eles se curvam diante dela, revelando que ela é, na verdade, a esposa do Rei das Trevas. Ela vinha convocando e manipulando heróis para libertar seu marido do selo, mas sempre falhou por causa do mestre da espada. Mas graças a esse triste e insignificante chamado Lionel, ela conseguiu se livrar das barreiras.
Desta vez, Lionel pergunta a ela se ela estava mentindo sobre cuidar de tudo e realizar seu desejo. E ela diz que não mentiu e que vai cuidar de todos eles, destruindo toda a humanidade, assim não deixando nada para se preocupar. Enquanto isso, Yogiri, Tomochika e Teia decidem ir para debaixo da terra encontrar seu povo. E graças aos poderes de Yogiri, eles conseguem quebrar a barreira espaço-temporal que escondia o andar subterrâneo. Tomochika também nota alguns robôs de alta velocidade passando correndo com lâminas, mas eles decidem ignorar isso e focar na sala subterrânea à sua frente. Assim que entram, encontram a sala cheia de câmaras líquidas, com o povo de Teia sendo usados como cobaias para experimentos horríveis e sua magia sendo utilizada para suportar a barreira ao redor do Rei das Trevas. Teia decide terminar com seu sofrimento com suas próprias mãos e então jura se vingar do mestre da espada. No entanto, todos eles voltam para ver o que estava acontecendo. Por outro lado, vemos Lionel tentando atrasar os senhores para criar uma oportunidade para o Santo da Espada matá-la. Enquanto faz isso, ele faz os senhores revelarem que ela estava esperando que todo tipo de obstáculos fosse removido de seu caminho, incluindo o criador da torre, porque ele poderia ter restaurado a barreira imediatamente. Além disso, ela também estava preocupada com o matador de senhores, que morreu de repente durante o teste, e agora ela é capaz de quebrar a barreira para libertar seu marido. Com isso, ela destrói o núcleo da barreira e libera o rei e o Rei das Trevas de seu selo temporal, mas para a surpresa de todos, o Rei das Trevas simplesmente cai no rio com os mortos e se afoga. Todos se perguntam como isso poderia ter acontecido, enquanto descobrimos que foi obra de Yogiri, que acidentalmente matou o Rei das Trevas em resposta a uma alta intensidade de miasma na área que estava prestes a prejudicá-lo. Nesse exato momento, Ada tira vantagem de toda a confusão, corta o Santo da Espada ao meio e obtém sua vingança. Isso realmente surpreende Rick e os outros, que se perguntam se ela é uma inimiga. Enquanto isso, o assaltante robótico de alta velocidade, Ouriço, também aparece na área de batalha, assassina os senhores e foge. Os dois demônios que começaram tudo isso curam ela de volta à plena saúde e reúnem suas forças para atacar os humanos para vingar a morte de seu rei. Mas Yogiri simplesmente os elimina todos com sua habilidade e diz a eles que não quer drama. Toda essa situação faz os senhores perderem a sanidade e começarem a disparar habilidades aleatórias em todas as direções. Tomochika pergunta a Yogiri se ele vai fazer algo a respeito, mas ele diz que os senhores não fizeram nada contra ele, então não tem razão para lutar com ela. Por outro lado, vemos AI puxando Diamond em direção à torre enquanto desvia de todos os ataques aleatórios usando sua habilidade absurda. Quando ela chega lá, usa sua habilidade de avaliação para dizer a Rick que ele pode derrubar os senhores com sua espada, o que ele faz. Ele então se vira para Yogiri e Tomochika para ver do que se tratam antes de lutar contra eles. Ela usa seu olho em Yogiri para verificar suas estatísticas, mas isso mostra a ela o fim de todas as coisas dentro dele. Isso faz sua alma suar, e ela decide sair de lá antes de entregar Damon a Yogiri. Yogiri se pergunta sobre o que ela estava falando, mas se vira para Damon e pergunta como ele conseguiu sair de seu colar. Ele diz que nunca mencionou os efeitos. Rick está constantemente se desculpando por enganá-los, e depois disso, fala sobre Teodósia e o que ela e Yogiri fizeram. Ele pede para que vejam o que encontraram no porão, e se decidir lutar, ele ajudará Ada. Rick pergunta a ele o que pode fazer com seu bastão pequeno, mas o rei o interrompe e diz que Yogiri é quem derrubou o Rei das Trevas e todos os demônios ao redor deles, o que realmente surpreende Rick. Ele se desculpa por seu comportamento rude, e depois disso, todos decidem se separar. Rick, Frederica, Lionel e o rei vão para a capital real, enquanto Yogiri e Tomochika decidem ir, por conta própria também. Teia revela o nome de sua irmã mais nova, que se revela ser Eufêmia. Quando Yogiri e Tomochika dizem a ela que ouviram esse nome enquanto caminhavam por uma cidade no caminho e contam a ela sobre as rotas que tomaram antes de partir. Eric também lhes dá 2 colares com o emblema real e diz que deveriam mostrar esses trinkets para os guardas na capital se precisarem de ajuda dele. Com isso, Yogiri e Tomochika começam sua jornada em direção à capital enquanto deixam Diamond a seus próprios dispositivos, mas infelizmente para ele, ele acaba sendo abordado por um dos demônios
que atacaram a torre, que lhe diz para segui-lo. Enquanto tudo isso acontece, vemos Xion saboreando um chá doce, enquanto seu cavaleiro lhe dá relatório sobre Ai e Yogiri. Ela diz que não deveria interferir com os candidatos a sábio e decide convocar alguém do mundo de Yogiri para perguntar sobre ele. O homem convocado se revela ser um dos cientistas japoneses que o monitoravam. Quando Noids ele descobre que ela é a responsável por fazer Alpha Omega desaparecer de seu mundo, ele a chama de salvadora e a agradece. Mas então, ele percebe um aviso em seu dispositivo dizendo que ele é um funcionário de baixo nível e não tem permissão para se aproximar de Alpha Omega, e acaba se autodeturpando em uma poça de pizza mushi na frente da sábia. Do outro lado do mapa, onde o ônibus foi atacado pelo dragão, vemos Ayaka de repente recuperar a consciência, enquanto é trazida de volta à vida por uma entidade sentiente semelhante a um chat GPT. A IA diz a ela que precisa obter uma grande quantidade de nutrição para iniciar sua recuperação, senão morrerá em 30 minutos. Ayaka decide comer um delicioso dragão podre. E vamos conversar mais sobre isso nos comentários. Enquanto isso, Yogiri e Tomochika chegam à capital real e são parados pelos cavaleiros reais, que pedem que saiam do carro e mostrem suas identificações. Eles explicam que pegaram o carro do prefeito da cidade Hanabusa e que são candidatos a sábios aqui para o julgamento, mas o guarda os escaneia com uma ferramenta de avaliação. Yogiri mostra a eles o colar que Rick lhe deu, o que faz com que todos se ajoelhem. Eles explicam que é um sinal da família real e dão permissão para entrar na cidade. Neste momento, o príncipe mais jovem, David, chega e exige que mostrem suas espadas como cavaleiros do rei. Tomochika acaba aceitando seu desafio para um duelo, quando eles falham em lhe mostrar qualquer espada. No duelo, ela mostra as artes marciais de sua família e acaba libertando as futuras gerações de David da dor do parto, desferindo um golpe em suas preciosas joias. David é transformado em um cavalheiro, oferecendo-lhes um tour pela cidade e explicando como as muralhas da cidade foram criadas há milhares de anos pelo grande sábio Aga, o mesmo homem que criou aquela torre. Ele também lhes diz que a capital real é construída sobre uma barreira subterrânea que selou um Senhor das Trevas, assim como a Torre do Santo da Espada. Isso surpreende Yogiri e Tomochika, pois não esperavam que houvesse mais de um Senhor das Trevas. Depois disso, Yogiri pergunta a Tomochika se eles deveriam perdoar seus colegas de classe ou se vingar deles, e Tomochika decide primeiro conhecê-los e ver que tipo de atitude eles terão. No entanto, eles se juntam a seus colegas no Palácio Real, onde todos conhecem o rei. Os três encrenqueiros da classe, agora conhecidos como os Três Malignos, decidem afirmar sua dominância, revelando que um deles tem a habilidade de parar o tempo, enquanto se aproxima do rei e age de forma rude com ele. Mas o rei corta seus dedos e revela que seus poderes estão drasticamente enfraquecidos se tentarem lutar contra qualquer um associado à família real e que receberam a proteção dos sábios. Ele então se senta em seu trono e diz que para se tornarem sábios, devem realizar um grande feito em um mês, ou todos falharão. Depois disso, o rei se afasta e Tomochika e Yogiri anunciam oficialmente sua presença. Todos conversam, e Yogiri e Tomochika eventualmente concordam em se juntar a eles sem qualquer violência. Eles inventam uma história de cobertura em que Yogiri adquiriu uma habilidade de morte instantânea e Tomochika obteve uma habilidade especial de criação de escudos que só funciona com ela, e graças a essas habilidades, conseguiram escapar do dragão. O líder da turma diz que ainda acha que fizeram a coisa certa ao deixá-los para trás como isca, já que a prioridade era a sobrevivência do maior número de pessoas. Com tudo isso resolvido, todos começam a se perguntar sobre formas de passar no teste dos sábios e acabam recebendo ajuda da família real, que sugere que eles desçam até o calabouço subterrâneo e derrotem o Senhor das Trevas como sua conquista. Com isso, todos formam grupos e descem, liderados por David e Rick, que eventualmente chegam à capital real junto com o rei também. Enquanto Tomochika está ocupada balançando o bumbum no calabouço subterrâneo, Yogiri se junta ao grupo de perdedores de sua classe, incluindo outros dois caras, um com a habilidade de cozinhar e o outro com a habilidade de ler qualquer coisa próxima. Logo, outro homem chamado Serri
se junta a eles, que tem uma habilidade chamada Senhor da Morte, que é muito similar à habilidade de Yogiri de matar instantaneamente seu alvo, mas é uma versão inferior do poder de Yogiri. O homem se senta em frente a Yogiri e revela que está com um culto, outra organização que o chama de Senhor da Morte. Ele também se refere a ele como Lord Akashi. O homem diz que estava o observando com seu olho mecânico, mas ele parou de funcionar desde que vieram para este mundo. Ele então se afasta, dizendo que ficaria feliz em servi-lo se ele precisar de sua ajuda. Depois disso, os outros dois espiões também entram em contato com Yogiri e Tomochika e se desculpam por enganarem todos esse tempo. Yogiri diz que não se importa desde que eles não lhe causem problemas e os deixa focar em sua sobrevivência neste novo mundo. Ele diz que quer encontrar a sábia Shion porque ela pode saber um caminho para retornar ao seu mundo. Enquanto tudo isso acontece, descobrimos que Eufêmia conseguiu encontrar o novo corpo de Leon e decide servi-lo. O novo corpo se chama Riley e leva Eufêmia com ela em uma jornada para encontrar o homem chamado Yogiri. Além disso, Shion vai suspirar no mundo dos sábios e descobre que ela tem PTSD depois de olhar para Yogiri. Ela fica preocupada e diz que precisa obter mais informações sobre o que ele realmente é e decide ir encontrar seus colegas de classe. Ao mesmo tempo, o General Demônio se une a Daemon porque ele sabe sobre Yogiri e o leva à capital real para selar novamente a irmã mais nova e mais forte do falecido Rei das Trevas, que reside sob a capital real. Assim que entram na cidade, eles vão a um bar e tentam obter informações sobre maneiras de entrar no calabouço subterrâneo, mas então vêm os três idiotas ruins lá. Daemon diz que deve evitar ser encontrado por eles ou será incômodo para ele. De repente, Ayaka entra voando no bar e começa a espancar um dos idiotas, até que ele se transforme em molho de tomate. Ela diz aos outros para voltarem e contar a todos que ela não os perdoará e que se vingará deles na frente deles por deixá-la para trás como isca. Ver tudo isso também deixa Daemon bastante preocupado, mas de repente, Shion aparece diante deles e pergunta a Daemon sobre Yogiri. Ele diz que não sabe muito sobre ele, mas recebe informações dela sobre a entrada secreta do calabouço. Shion diz que será interessante ver o que eles farão e então retorna ao seu mundo sábio. Lá, à noite, enquanto conversa com sua empregada, ela recebe uma visita inesperada que se revela ser Haruto, o analista dos candidatos a sábios. Haruto lhe diz que encontrou o caminho para o seu quarto usando suas habilidades de resolução de problemas e, depois pede que ela estenda o prazo para o exame deles. Shion diz que considerará isso em troca de ele cuidar de Yogiri, ao que ele sorri e concorda. Depois disso, Haruto volta e contrata um assassino com os poderes dos sábios e espíritos, pedindo que ele mate Yogiri. Por outro lado, os outros candidatos a sábios estão preocupados por suas vidas, ouvindo que Aoi virá atrás deles. Uma dessas candidatas, uma garota chamada Riona, que tem a habilidade de aumentar seu poder, encontra Aoi e tenta alcançá-la com pedras em alta velocidade. No entanto, Aoi as bloqueia como se fosse nada e a envolve em uma luta. Ela destrói completamente Riona e seu espírito, mas Riona diz que não está em pleno poder por causa de uma estúpida habilidade de supressão ativada pelo rei em toda a capital real. Ao ouvir isso, Aoi deixa Riona ir para se recuperar e depois voa para queimar o palácio real do rei até as cinzas. Depois de cuidar disso, ela volta para lutar com Riona em pleno poder e procede a destruí-la novamente. Na noite seguinte, ela luta contra o cozinheiro perdedor que de alguma forma consegue lhe dar uma luta de verdade e então usa seu status de chefe para enfrentá-la com uma faca de cozinha e uma técnica de clone de sombra, dizendo que é uma habilidade básica para um chefe, já que eles frequentemente precisam de muitas mãos para manter a cozinha funcionando. Mas mesmo depois de tudo isso, Aoi acaba se transformando nele em um churrasco, usando suas chamas de dragão. Enquanto tudo isso acontece, descobrimos que o homem leitor tem a habilidade de ver o futuro, que se escreve em seu caderno assim que ele faz uma escolha. Enquanto tudo isso está acontecendo, Dany e Lute descem até o dungeon subterrâneo e descobrem que a irmã do Rei Sombrio conseguiu quebrar o selo sozinha, mas decidiu permanecer lá para não irritar seu irmão. Ela tem um complexo severo com o irmão e o ama tanto que é gentil com Lute e Dany quando eles trazem a chave
chave do irmão dela. No entanto, quando Lute lhe diz que seu irmão está morto e quem o matou, isso a deixa realmente furiosa. Ela pega os braços dele e diz que vai reviver seu irmão. Então começa a engolir tudo ao seu redor, com sua magia. Por outro lado, vemos Shan chegar ao refeitório para se encontrar com os candidatos a sábio. Depois que Haruto recebe a extensão dela, ela diz a todos que não está feliz com como está sendo o exame de sábio e acha que está muito fácil. Então, ela quer que todos se enfrentem até que reste apenas um, e essa pessoa será a única a se tornar um sábio. Isso marca o início da Batalha Royale. O cara com a habilidade de Senhor da Morte tenta usá-la nela, mas ela diz que não funciona com ela porque ela se cura completamente ao aumentar de nível, e então a nocauteia com um estalo de dedo. Enquanto isso, Yogiri está relaxando do lado de fora e nota David sonambulando, como se estivesse sob algum tipo de magia. Ao vê-lo pular em um desfiladeiro, ele tenta ajudá-lo e acaba caindo com ele. A irmã do Rei Sombrio, chamada Mana, se transforma em sua forma líquida e começa a dominar tudo ao seu redor, enquanto flui para fora da capital real com imensa força. Durante a queda, Yogiri se salva e salva David ao eliminar seu impulso com sua habilidade. Então, encontra Dane, que também está correndo por sua vida de mana. Todos acabam pegando um elevador que os leva para cima. Uma vez lá, Yogiri vai encontrar Tomochika para descobrir o que está acontecendo. Ela lhe conta sobre a Batalha Royale, e eles acabam lutando contra um grupo de seus colegas de classe. Enquanto isso, Aoi decide que é um ótimo dia para a vingança e se junta à Batalha Royale também. Ela acaba lutando contra uma garota que pode invocar todos os tipos de armas modernas. Quando começa a perder a luta, ela convoca uma bomba nuclear como uma perdedora e a solta sobre Aoi. A explosão destrói tudo ao redor e pega Yogiri e os outros em sua onda de choque, mas Yogiri os salva a todos desafiando as leis da física, porque por que não? Aoi consegue sobreviver à explosão ao abrir mão de sua forma humana e se transformar permanentemente em sua forma de dragão. Uma vez curada, ela decide garantir que todos estejam mortos e encontra Yogiri e os outros vivos no meio de uma área em chamas. O chip de controle em sua mente começa a falar e revela ser uma tecnologia do futuro desenvolvida especificamente para contra-atacar a habilidade de morte instantânea de Yogiri, não sendo detectada por ele. Esse efeito funciona até certo ponto, mas Yogiri simplesmente mata a Aoi também quando vê o dragão gigante se aproximando deles. Depois disso, Shion aparece diante deles e diz que queria falar com Yogiri, porque ouviu que ele ia apagá-la. Naquele exato momento, Yogiri usa sua habilidade para matar um dos tornozelos dela e então começa a matar seus dedos, mostrando a ela quem é o verdadeiro chefe. Ele então pede para que ela lhe conte sobre maneiras de voltar para seu antigo mundo, mas ela simplesmente se teleporta para seu próprio reino de sábios e tenta se curar. Todas as suas tentativas falham, o que a preocupa. Então, Yogiri começa a matar mais partes dela e até começa a atacar sua amada criada, Teia. Isso a faz desistir. Ela volta para ele e explica que não há como eles voltarem, pois o link entre seus mundos já desapareceu após ouvir isso. Yogiri pede a ela as coordenadas do seu antigo mundo e também maneiras de reunir o mana necessário. Ela tira a pedra filosofal do peito e diz que é a fonte de imortalidade para os sábios e deve ser o suficiente para alimentar sua jornada, se eles conseguirem coletar o suficiente. Todos os sábios têm essas pedras, mas a pedra perde seu poder se o sábio morrer. Ao ouvir isso, Ojiri decide deixá-la ir e retorna ao Palácio Real com Tomochika Dane e os dois espiões, incluindo o príncipe David. Assim que saem, Mana se materializa na frente de Shan, a captura com seu poder e a absorve, chamando-a de uma perdedora patética. Mana diz a ela para se lembrar do nome da pessoa que a matará, referindo-se a Yogiri, antes que ela seja submersa. Enquanto isso, Yogiri e os outros entram no castelo e encontram o arcebispo balbuciando algo sobre começar sua lei e sua era, e está feliz que Mana tenha despertado. Mas Yogiri o silencia com sua habilidade porque ele é muito irritante. Nesse exato momento, Mana se materializa diante deles e diz que também os destruirá, mas Yogiri a silencia também, encerrando a luta final contra o chefe em 1 segundo. Com o reino agora salvo, David sai voando do castelo em um navio com os 2 espiões, enquanto Yogiri os segue de trás, agarrando-se a Tomochika, que desce planando como a Batwoman. Uma vez do lado de fora, eles notam que Dane fugiu novamente, e Yogiri diz que está tudo bem, porque ele não gostou de ver seu rosto de qualquer maneira. Ele então diz que agora vai procurar
procurar as outras pedras filosofais para que ele e Tomochica possam voltar ao seu mundo e que se separará do resto. Os dois espiões concordam em seguir seus próprios caminhos também e decidem ir com David. Ao mesmo tempo, alguns intrusos pousam na capital para ver a destruição causada por Mana e encontram um Haruto ferido no caos. Eles decidem levá-lo com eles e voar para longe. Enquanto tudo isso acontece na capital real, vemos um pouco de Theodisha, que acaba encontrando sua irmã novamente enquanto salva algumas de suas pessoas de traficantes de escravos. Lá, ela se junta à irmã e a Risley e começam a se dirigir para a capital real, porque a garotinha de cabelo rosa quer conhecer Yogiri. Eles chegam justo a tempo de ver Yogiri e Tomochica decidindo sair e procurar as outras pedras filosofais. Ao vê-los, Risley pula e abraça Yogiri, dizendo que quer que ele se case com ela enquanto lhe oferece sua pedra filosofal. Yogiri se pergunta o que foi aquilo, e Theodisha o informa sobre como Risley está obcecada por ele, porque soube sobre ele de seu eu do passado após acordar. Com isso, todos entram na carruagem de Risley e partem para o seu próximo destino. Enquanto isso, Yogiri decide tirar um cochilo. Vemos então a rainha observando a capital de uma torre, perguntando como alguém poderia derrotar Mana tão facilmente. Ela decide que é muito perigoso deixar alguém como Yogiri vagar pelo mundo assim e começa a rastreá-lo. E assim, a primeira temporada termina.